Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Um sistema de gestão ambiental, simplesmente SGA, é uma estrutura sob a qual uma entidade pode gerenciar os impactos ambientais. Diferentes organizações adotam essa estrutura, chamada de sistema de gestão ambiental, para garantir a conformidade e também incluir iniciativas de sustentabilidade e de medidas de mitigação. Neste tópico, vamos discutir os conceitos de sistema de gestão ambiental, de política ambiental, de aspectos e impactos ambientais. Vamos ver a respeito dos requisitos legais ambientais e também sobre as dificuldades e desafios envolvidos em um sistema de gestão ambiental. Vamos nessa? Quando a gente fala, portanto, de sistema de gestão ambiental, estamos nos recordando, estamos nos remetendo à ideia basicamente em volta de gestão dos recursos naturais. Um sistema de gestão, basicamente, ele visa descrever de que maneira as empresas vão se organizar as suas estruturas, os seus processos, para atuar de uma forma sistemática, visando ali basicamente garantir os processos de forma tranquila e, obviamente, alcançar os resultados planejados. Qualquer sistema de gestão, portanto, ele vai ter o objetivo, ele vai ter o viés do quê? De estruturação. Ele vai ter a finalidade de buscar ali uma forma de garantir com que os processos eles sejam ali conciliados com os recursos e também com as características daquela organização. Como assim? Isso significa que todos os processos ali envoltos desta organização, eles vão ser gerenciados de uma forma que se garanta com que os recursos tecnológicos, os insumos, as matérias-primas, os recursos econômicos, a própria mão de obra, os recursos humanos, dentre outros aspectos, sejam considerados dentro desse escopo organizacional. Quando, portanto, se fala de sistema de gestão, ele corrobora para que ocorra uma melhoria de uma forma geral no gerenciamento dos processos envolvidos para essa organização. Esta melhoria de gestão ela vai acontecer quando se faz possível identificar o contexto que a empresa está inserido, ou seja, qual que é a característica dessa empresa. Ela está, por exemplo, localizada numa área, numa região metropolitana, ou ela está localizada, por exemplo, numa área rural. É uma empresa multinacional ou uma empresa local? É uma empresa que trabalha no setor de varejo ou é uma empresa que atua em um mercado específico? Quais são os seus clientes? Quais são as características das pessoas envolvidas no processo? Enfim, e assim por diante. Então, definir o contexto organizacional é o primeiro passo para que a organização consiga iniciar o seu passo em direção à gestão dos processos. Obter uma visão holística da organização também é um aspecto fundamental na busca desse gerenciamento organizacional. Visão holística significa ter uma visão do todo. Como as coisas acontecem? Qual é o processo que faz com que todo o sistema consiga ser observado? Ou seja, desde lá do início da cadeia produtiva, pensando numa indústria, numa organização que fornece produtos ou mesmo serviços, desde lá do início da cadeia produtiva, quem são os fornecedores, de que forma essa matéria-prima chega dentro da organização, quais são os processos envoltos ali para que este produto ele seja direcionado e lá no final da linha produtiva esteja disponível para comercialização, de que forma é comercializado, quais são os processos envolvidos em cada uma dessas etapas necessárias para que a organização consiga ali de fato cumprir com o seu objetivo. Então, ter uma visão de um todo é fundamental dentro desse aspecto. Compreender e trabalhar também a cultura da cadeia cliente-fornecedor de uma forma interna. E que significa, mais uma vez, de compreender quem são os meus clientes, quem são os meus fornecedores,
qual é a forma, qual é a ligação que eu, como organização, devo ter para com os clientes e para com os fornecedores. Compreender de que forma essa relação se estabelece, qual é a forma que eu vou lidar com dificuldades, com percalços junto com os clientes, junto com os fornecedores e assim por diante. Um ponto importante também que vai corroborar para que a melhoria no sistema de gestão ocorra dentro de um contexto organizacional é identificar os riscos que podem prejudicar o andamento das atividades do negócio. É muito comum que as empresas, que as organizações, de uma forma geral, elas estabeleçam, né, elas busquem ali identificar somente as vantagens, somente as oportunidades em volta de um plano de negócio, em volta de fato de uma aplicação de um negócio, mas identificar os riscos também, as ameaças e aqui no caso específico os riscos é uma etapa essencial para garantir com que no momento onde essa ação, essa possibilidade de risco se de fato concretize, venha a ocorrer, a organização esteja apta e preparada para lidar com essa problemática. Então, é essencial que também se faça uma identificação muito clara e concisa dos riscos ali envolvidos no processo. E, claro, medir e avaliar os resultados de desempenho e eficácia do processo. Existe uma frase muito interessante dita no mercado que diz o seguinte: a gente só consegue melhorar, a gente só consegue de fato avançar sobre algum ponto se a gente consegue medir. Ou seja, a gente precisa medir, a gente precisa de dados, a gente precisa mensurar um processo, mensurar a qualidade de um produto, para que, de fato, a partir dessa mensuração e análise desta mensuração, se possa avançar, se possa melhorar. Então, a gente só melhora aquilo que é medido. Então, é essencial que se tenha um sistema também de avaliação dentro dos processos envoltos dessa empresa para avaliar de fato a eficácia do processo e aí, finalmente, assegurar com que ocorra a melhoria contínua, ou seja, sempre em busca de uma melhoria de forma contínua. Inclusive, melhoria contínua é uma característica essencial e talvez a mais evidente de um sistema de gestão. Todo sistema de gestão, seja ele gestão ambiental, gestão de qualidade, gestão de sistema de gestão de saúde, segurança do trabalho, enfim, assim por diante, todos os sistemas de gestão eles são movidos exatamente pela melhoria contínua. Então, buscar de uma forma concisa e objetiva a melhoria contínua é essencial para que os processos do sistema de gestão eles aconteçam. E quando a gente fala de sistema de gestão, é natural que a gente se associe a esse termo a palavra ISO. Possivelmente você já deve ter ouvido falar desse termo, ISO. ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 e assim por diante. Mas o que de fato é isso? A ISO é uma abreviação para um organismo de certificação internacional, de padronização, na verdade, organismo de padronização internacional, que é uma organização não governamental existente na Suíça, mais precisamente na cidade de Genebra. Essa organização ela nasceu e veio com o objetivo, lá em meados ainda dos anos 50, de estabelecer uma padronização nos processos e também nas formas comerciais existentes pelo mundo. Ora, como assim? Basicamente, a ideia por trás do surgimento da ISO foi estabelecer padrões, ou seja, o mesmo processo que acontece no Brasil, lá no interior da Bahia, por exemplo, ele vai ser igual a um processo que acontece no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Acre, no interior de São Paulo, no Japão, nos Estados Unidos e assim por diante. Então, um sistema, por exemplo, que veremos a seguir de gestão ambiental, uma empresa, uma vez implementada e certificada com o sistema de gestão ambiental, ela vai ser
padronizada pela ISO, e essa padronização dará a característica de que o processo existente nessa empresa, né, existente, por exemplo, no interior de São Paulo, é também semelhante ao processo existente lá no Japão, na Europa, na África e assim por diante. Então a ISO ela traz, né, um sistema de padronização, de fazer com que os processos ali avaliados, fazer com que os processos ali existentes em torno daquele sistema, eles sejam padronizados. É importante ressaltar que padronização não significa processos iguais. Isso a gente acabou de ver no slide anterior. É importante respeitar o contexto organizacional, é importante respeitar a cultura, quem são os clientes, quem são os fornecedores, onde a empresa de fato atua, né, as suas características culturais, as suas características como país mesmo existente, para que ela possa ali definir, delimitar qual que é o melhor caminho a ser seguido. Um aspecto importante da ISO, seja ela qual for, de gestão ambiental, de qualidade, assim por diante, é de que ela não fala como deve ser feito, ela fala o que deve ser feito. Então, a forma como a ISO será implementada vai variar, vai depender exatamente das características de cada organização. Mas, uma vez implementada, uma vez certificada, a padronização indica que as empresas, né, certificadas por essa mesma ISO, elas terão características semelhantes, terão características ali equivalentes, não necessariamente estabelecidas, né, pelo mesmo processo, né, pela forma a qual ela foi aplicada, não necessariamente será igual, justamente porque cada empresa, cada organização terá a sua característica. Mais de 160 países hoje, né, se tem já estabelecido dentro das suas organizações algum sistema ISO, o que representa mais de 95% de toda a produção industrial mundial. Citei algumas ISOs aqui, né, 9001, a 14001, a 45001 e dentre outras, mas há, né, mais de 20 mil normas já publicadas pela ISO, pela essa certificadora, né, pelo esse organismo de padronização internacional. E no Brasil, todas essas normas, né, uma vez publicadas lá por esse organismo internacional, ele é adaptado, ele é padronizado, né, ele é reorientado, ele é representado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então, cabe à ABNT, dentro dos limites territoriais brasileiros, ali estabelecer as normas publicadas pela ISO. Existe, obviamente, diferentes benefícios relacionados à implantação de uma ISO, né? Isso varia de forma, né, muito abrangente, obviamente, porque há uma infinidade, né, como a gente acabou de ver, mais de 20 mil normas publicadas relacionadas à ISO. Isso faz com que, obviamente, a ISO tenha diversos benefícios de acordo, né, com a especificidade daquela ISO que está sendo implementada. Mas, de uma forma geral, é possível admitir que a ISO vai permitir às organizações que se tenha ali uma decisão estratégica, ou seja, uma vez padronizado, uma vez que eu conheço os processos existentes da minha organização, toda decisão que eu terei que fazer a respeito da organização, ela seja fundamentada, eu tenha argumentos relativamente seguros para que essas decisões sejam estratégicas. Obviamente que isso não impede de que a decisão, ela porventura seja equivocada, né, ou seja ali de certa forma errada, mas isso significa que as chances, né, de erro, uma vez que seus processos sejam conhecidos, uma vez que as etapas ali sejam de fato verificadas, observadas, medidas e assim por diante, há uma maior quantidade de informações para que essa decisão ela possa vir a ser mais assertiva. Há também, né, obviamente, um benefício relacionado à qualidade dos procedimentos, do produto, né, ou seja, há uma melhoria de uma forma geral, uma vez que, mais uma vez, se conheça os aspectos envoltos
se possa, de certa forma, melhorar de forma contínua ali os procedimentos, os processos, né, ou até de certa forma os produtos, caso ali seja relacionado à empresa. Há, obviamente, a padronização, ou seja, imagina um cenário onde haja mais de uma planta, né, mais de uma unidade de uma determinada empresa. Se faz possível a implementação da ISO em todas essas empresas, o mesmo processo que acontece na unidade A vai acontecer na unidade B, C, D e assim por diante. Então há uma padronização. Isso, obviamente, faz com que se tenha uma melhor e uma maior competitividade de mercado, né? Por quê? Porque, uma vez conhecidos os processos, uma vez que se tem um direcionamento, decisões estratégicas, direcionamentos assertivos e assim por diante, a competitividade junto ao mercado também se eleva. Mais do que isso também, se há um melhor conhecimento dos processos, isso faz com que a gestão dos desperdícios também seja implementada de uma forma eficiente, pois se será possível conhecer onde, como e por que está havendo, porventura, algum desperdício de recurso, por exemplo, energia, papel, água e assim por diante, se há ineficiências do processo, pegando o exemplo que a gente acabou de citar, imagine a organização que tem mais de uma planta, né? A unidade A e a unidade B. Ora, se as duas têm as mesmas características, o mesmo sistema de padronização implementado, por que, por exemplo, a unidade A tem uma eficiência menor do que a B? Então é possível investigar, ter, como eu disse, subsídios, né? Ter elementos que façam com que essa observação crítica seja feita e, consequentemente, a gestão da ineficiência também seja observada. Se é possível também observar os perigos, os riscos, os aspectos e impactos e também possíveis defeitos relacionados às linhas produtivas, aos processos, aos serviços oferecidos dentro dessa organização. Permite também, como eu disse, o monitoramento e medição dos processos. É importante, mais uma vez que se diga, né? Só é melhorado aquilo que é medido. Se a gente não mede, a gente não consegue observar se está ali havendo alguma variação e, consequentemente, avançar nas características de medição desse processo. E mais do que isso, né, talvez um ponto elementar, credibilidade e reputação. A ISO, como a gente acabou de ver, ela se faz presente em mais de 160 países. Isso, no mercado, representa, né, reputação. Quando uma empresa ela é certificada, ela tem o seu sistema, né, seja de gestão ambiental, de qualidade, enfim, de qualquer sistema, ele tem o seu certificado, a sua certificação desse sistema de gestão. Isso significa reputação do mercado, significa que confiança, isso passa credibilidade ao mercado. E credibilidade, reputação significa, né, basicamente o quê? Aquele aspecto que a gente acabou de ver anteriormente, competitividade. Maior possibilidade de parcerias comerciais, maior possibilidade, né, de acordos de comércio, de serviços e produtos e assim por diante. Então há uma série de benefícios relacionados, né, de uma forma geral, é bom que se diga, de uma forma geral, relacionada à implantação de um sistema ISO. E quais seriam os obstáculos da implantação da ISO, né? É importante aqui ressaltar, antes da gente entrar nos obstáculos, de que a ISO, né, de uma forma geral, ela não tem desvantagens quanto à sua implementação. Por quê? Porque ela só traz vantagens, né? Uma organização ela não vai perder se deixar de se implementar, né, se vier a implementar uma ISO. Não há pontos negativos relacionados a isso, mas há obstáculos, né? Há dificuldades que devem sim ser mencionadas relacionadas à implantação da ISO. Uma das primeiras, né, um dos primeiros obstáculos que pode ser observados relacionados a esse tema é em relação à falsa ideia de que a ISO ela traz uma burocratização que vai trazer ali, né, vai engessar o processo, né, vai trazer uma dificuldade maior, os processos vão andar de uma forma mais burocrática e vai deixar de ser flexível ali como era antes. Muito pelo contrário, né, a ISO ela tende a facilitar, ela tende a flexibilizar, ela tende a melhorar, aumentar a velocidade do que os processos,
do que os meios pelo qual o processo está acontecendo. É uma ideia muito interessante essa de ser debatida, porque é comum que se leia ou que se ouça dentro, né, do mercado de que a ISO ela vai trazer essa burocratização. E pelo contrário, né, o que ela faz é criar sistemas, né, criar microsistemas dentro desse sistema maior para facilitar, para registrar informações, para documentar informações, para fazer com que o processo de fato seja feito de uma forma eficiente. Há também um outro ponto importante de ser observado relacionado a esse tema, que é em relação ao não entendimento do conceito da ISO, né? O sistema de gestão, seja, mais uma vez, de qualidade, meio ambiente, de segurança, de saúde ocupacional e assim por diante, ele não é mais um trabalho, né? Ele não será mais um trabalho a fazer, e sim ele vai ser uma ferramenta que vai demonstrar uma nova forma de trabalhar e de organizar esta empresa. Então, a ideia do sistema de gestão, ele não é ter mais um trabalho. Então, não significa que a empresa vai, além de ter a sua rotina, né, de trabalho, ela também terá esse sistema de gestão que será trabalhado. Pelo contrário, o sistema de gestão é uma ferramenta, é uma melhoria, é uma forma nova de promover a eficiência, de promover a melhoria contínua dos processos. Outro ponto importante é de que, por ser, né, implementado dentro de uma organização, é essencial que se haja o comprometimento de todas as partes envolvidas. E quando se fala em todas as partes envolvidas, se diz principalmente em relação à escala, né, à hierarquia existente dentro dessa empresa. E, claro, a gente se remete a isso, à alta direção, à administração, às lideranças dentro dessa organização. Aquele fato bem simples, né? Se a liderança, se os administradores, né, se a chefia, ela não demonstra comprometimento com algo que está sendo implementado, dificilmente os seus subordinados, dificilmente as pessoas ali abaixo, hierarquicamente, né, desta liderança, ela demonstrará ali certo comprometimento. Então é essencial, né, que se haja essa cultura, que a alta direção demonstra essa preocupação para a qual a implementação da ISO. E um ponto também importante é que caso ela seja, né, caso ela venha a ser implementada de uma forma ineficaz só para atender alguma demanda específica, né, isso vai fazer com que não se tenha o entendimento do real benefício da ISO para a organização. Então é necessário, é fundamental que se tenha ali, mais uma vez, o conhecimento, que a cultura ISO ela seja absorvida por todas as partes envolvidas dentro desse sistema para que, de fato, ela seja implementada de uma forma eficiente e assim, obviamente, consiga cumprir o seu papel. Dentro disso, vamos avançar agora na ideia de sistema de gestão ambiental, compreendendo de fato, né, o que é esse sistema de gestão ambiental mencionado pela ISO 14001. Mas antes de avançar, é importante a gente dar 2 passos, 3 passos para trás e compreender um conceito, né, importante que vem e que será retomado depois dentro de uma ideia maior de sistema de gestão ambiental. Quando a gente fala, né, de atividades industriais, de atividades comerciais, assim por diante, a gente sempre tem que pensar que todas as atividades elas vão gerar algum impacto ambiental. Qualquer atividade gera impacto ambiental. Obviamente que esses impactos, né, eles terão maior ou menor magnitude, maior ou menor abrangência e assim por diante, a depender das características dessa atividade. Mas é essencial que se entenda que todas as atividades geram impactos ambientais. E o que é impacto ambiental? No Brasil, o conceito de impacto ambiental ele é elucidado pela Resolução 01 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, de 1986, que diz que o impacto ambiental ele é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, ou seja,
e única e exclusivamente resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente podem afetar a saúde, segurança e bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e também a qualidade dos recursos ambientais. Então, qualquer atividade que a gente faça, ela vai de alguma forma o quê? Afetar, direta ou indiretamente, uma dessas variáveis. Seja saúde, seja segurança, seja as condições sociais, econômicas, as condições bióticas, enfim, e assim por diante. Claro que, conforme eu disse, a tipologia das atividades, né, as características dessas atividades, vai ali definir o maior ou menor impacto ambiental, maior ou menor grau, magnitude, abrangência e até mesmo, né, as características, né, positivas ou negativas. E aqui um outro ponto importante: os impactos ambientais, apesar de, né, de forma majoritária, ser tratados sempre como algo negativo, é bom que se diga que, pelo próprio conceito, né, que a resolução CONAMA traz, ele também se remete aos impactos positivos. Observe que na definição do CONAMA, menciona-se impacto ambiental como qualquer alteração, e não qualquer alteração adversa, ou seja, qualquer alteração negativa ou qualquer alteração que traga prejuízo. Fala de qualquer alteração. Então, se essa alteração, por exemplo, né, trouxe, imaginando um cenário onde se haja ali a implementação de uma planta, de uma nova indústria numa cidade, e essa nova indústria vai gerar empregos, essa geração de empregos, por vezes, pode ser ali considerada, né, dentro do cenário de impactos ambientais, como um impacto ambiental positivo, porque houve uma alteração das propriedades ali, onde, né, se teve ali, direta ou indiretamente, foi afetado, né, direto ou indiretamente, as atividades sociais e econômicas, e nesse caso, de uma forma positiva. Então é importante que se diga que os impactos ambientais eles podem ser tanto positivos quanto negativos. E aí, a partir disso, né, se tem uma necessidade de se pensar em estratégias ambientais, né, corporativas. Ou seja, de entender qual o cenário das empresas, das organizações dentro desse cenário, dentro desta abordagem de impactos ambientais. Claro que as estratégias elas vão ser complexas, né, e que cada empresa vai ter a sua vertente, vai ter a sua face e a sua aplicação. Na abordagem clássica dessas estratégias, elas visavam conectar a proteção ambiental à competitividade, ou seja, de fazer com que de fato eu tenha ali uma proteção ali de um recurso, de uma parte ali da minha organização, mas que se mantesse, né, a competitividade em alta. Isso era a abordagem clássica. Porém, a abordagem contemporânea ela já faz com que se tenha uma integração, uma visão holística do problema, de incorporar as questões ambientais dentro da empresa, da organização, e entender que, ora, eu preciso dos recursos naturais como de uma forma que sustente a minha organização e não só me torne competitivo, mas que eu consiga ali manter as atividades acontecendo. Então, nesta abordagem, né, de estratégia ambiental corporativa, se tem ali um conjunto de sistemas justamente fazendo com que a manutenção das atividades ao longo do tempo, ao longo do processo, seja feito de uma forma mais eficiente. Então, a estratégia ambiental ela passa por inovações, então buscar novas formas de processo, novas tecnologias, né, que permitam ali o desenvolvimento de atividades de uma forma mais eficiente. Se passa, né, obviamente, pela produção limpa, ou seja, a redução das emissões, por exemplo, de gases de efeito estufa, a redução do consumo de energia, redução do consumo de água, enfim, dentre outros recursos. Isso, né, passa também por alianças e colaboração, ou seja, estabelecer parcerias com institutos de pesquisa, com organizações não governamentais, enfim, e assim por diante, focado essencialmente na proteção desses recursos, focado, como eu disse, né, no aumento, na sustentação dessas atividades ao longo do tempo, visando, obviamente, a proteção ambiental
e também passa, obviamente, pelo sistema de gestão ambiental. Então, o sistema de gestão ambiental ele vai estar dentro desse escopo que garante, que visa, né, como uma estratégia ambiental, a proteção dos recursos ambientais e, claro, né, isso está correlacionado diretamente com a competitividade de mercado. Então, é importante que se tenha uma visão, né, que a visão contemporânea, melhor dizendo, da estratégia ambiental, ela seja, né, pautada em diferentes frentes, como eu disse, de forma multifacetada, mas com o mesmo objetivo: promover a sustentação das atividades aliadas ali, obviamente, à proteção dos recursos ambientais de uma forma holística. Outro ponto importante: recursos ambientais é todo o ecossistema, né? Não, obviamente, e somente as condições bióticas e abióticas, e sim as condições econômicas, sociais, culturais e assim por diante. Então, quando a gente fala dessas estratégias, a gente tem que focar também que todas as atividades elas serão, conforme a gente viu, potenciais fontes de impactos ambientais adversos, né, impactos ambientais negativos. E há, obviamente, os limites ambientais que vão ali e poderão limitar as características do sistema produtivo. Quais são as condições do meu sistema produtivo? De que forma ele consegue, né? De que forma essa limitação ela pode impactar de alguma forma o meu sistema? E aí vem as soluções, dois tipos de soluções, melhor dizendo, né? As soluções reativas e as soluções proativas. Então, as soluções reativas, anteriormente, visam só o quê? Os processos depois que acontece. Então, o controle da poluição no final da linha produtiva, sistemas de tratamento de poluentes, né, ou estabelecimento de equipamentos de controle de poluição, o tratamento desses efluentes, proteção contra ruídos, enfim, campanhas, né, para regulamentações ambientais menos rígidas. Isso a gente observa muito, né, no cenário brasileiro, convergência de ideias com comunidades ambientais e potencialização da imagem verde, né, do chamado marketing verde. Isso é muito comum, isso é extremamente comum em diferentes empresas brasileiras. Mas há também as soluções proativas, que visam o quê? Uma integração dos processos, ou seja, conhecer quais são as rotinas internas, o chamado KNOW, então redesenhar os processos de acordo com as características desse sistema, estabelecer ali uma reputação e capital e promover e integrar as características, as condições e a participação dos clientes, das partes envolvidas. Então, ter uma abordagem proativa, de iniciar o processo já sabendo de todas e compreendendo, né, todas as soluções que devem ser ali integradas e não esperar chegar no final do processo e fazer com que isso seja remediado. Nesta abordagem, né, então a partir dessa abordagem se tem, obviamente, a ideia, a característica de um sistema de gestão ambiental. Então, o sistema de gestão ambiental ele abraça justamente essas soluções proativas, de estabelecer ali um sistema, uma forma pelo qual haja uma ferramenta que vai nortear, que será implementado para nortear de forma proativa uma melhoria contínua dentro desse processo. O SGA, portanto, né, a abreviação de Sistema de Gestão Ambiental, ele vai ser ali uma estrutura pelo qual a entidade vai poder gerenciar os impactos ambientais, garantindo a conformidade e ajudando a medir e melhorar continuamente o desempenho ambiental. No Brasil, o Sistema de Gestão Ambiental ele vai ser norteado pela ISO 14001, chamado, né, de Sistemas de Gestão Ambiental do ano de 2015. Então, a ISO 14001 ela vai nortear exatamente todo esse sistema. A ISO 14001-2015, né, ela é uma versão atualizada da ISO 14001-2004. A estrutura da ISO 14001-2004, né, basicamente tinham 4 pontos, né? Tinha o escopo, referências normativas, né, os termos e definições, uma espécie de glossário, e os requisitos do sistema de gestão ambiental. A sua atualização, que aconteceu 9 anos, ou melhor, né, 11 anos depois,
ela separou e, de certa forma, juntou, né, outros tópicos relevantes e importantes necessários para a implementação da ISO 14001. O sistema ISO, de uma forma geral, ele passou por uma mudança radical, né, na segunda década dos anos 2000, né, justamente por meio de uma estrutura chamada SL, ou padronização SL, onde boa parte das ISOs, né, se não for todas, envolvidas em sistema de gestão ambiental, gestão de qualidade, gestão de segurança do trabalho, gestão de saúde e segurança ocupacional e assim por diante, elas foram padronizadas para esse sistema SL, né, de padronização, onde a estrutura é semelhante entre elas. O intuito do quê? Mais uma vez, facilitar a sua implementação. Então, olha que interessante, né? A própria ISO, ela prega dentro das atualizações das normativas exatamente o quê? A melhoria contínua, de fazer com que o processo ele ocorra de uma forma mais eficiente, de que a organização que está lá olhando, observando os requisitos, né, da norma, essa leitura, essa interpretação seja feita de uma forma mais assertiva, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais concreta. Então esse era o objetivo, esse foi o objetivo, né? A partir de 2010 que a ISO entendeu como sendo necessário e ela mesma implementou uma melhoria contínua na atualização das suas normas. E essa atualização da ISO 14001, ela trouxe, né, uma readequação dos requisitos existentes na norma. Então, a partir do item 3 da norma, né, que ainda era semelhante ao existente em 2004, houve uma nova atualização, onde teve, né, o contexto da organização, liderança, planejamento, requisito 7 de suporte, seguido pelo 8º, que era de operação, o 9, avaliação de desempenho, e o 10, de melhorias contínuas, né? Então, cada requisito da norma ele vai ali estabelecer o que deve ser feito, né? De que forma aquilo, ou melhor, né? Ele vai estabelecer o que a organização deve fazer para cada um desses tópicos. E aí, só recapitulando, a norma ela estabelece sempre o que deve ser feito e não como deve ser feito. O como, a forma, a maneira pelo qual será feito, isso vai depender das características de cada organização. E aí tem alguns destaques importantes relacionados ao sistema de gestão ambiental. O primeiro é em relação à política ambiental, né? Então, o sistema de gestão ambiental, todo sistema de gestão ambiental ele terá uma política ambiental que vai ali definir qual que é o norte que vai ser alcançado pela organização. Igual existe políticas públicas, né? Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Educação Ambiental e assim por diante, a política ambiental de uma organização vai ser o quê? Os objetivos. Quais são os princípios que a alta direção ela tem a intenção de atingir? Quais são os compromissos assumidos por ela em relação ao seu desempenho ambiental? Então, deve ser um texto estratégico, né, de fácil entendimento e, principalmente, né, extremamente difundido por todas as partes interessadas, funcionários, clientes, né, comunidades ao entorno e assim por diante. Um ponto importante também, ele não pode ser genérico, ou seja, o desempenho ambiental ele tem que ser, mais uma vez, aquilo que a gente viu no início deste tópico, deve ser mensurado, deve ser algo palpável, né? Os objetivos devem ser palpáveis, atingir redução, por exemplo, de emissões de gás de efeito estufa em 25% nos próximos 5 anos. Isso é um objetivo palpável. Ao contrário de se o objetivo, por exemplo, fosse reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Isso não é um objetivo palpável, não é algo que eu consigo medir. Então é importante que seja mensurável e extremamente difundido, né, onde todos compreendam quais são os compromissos assumidos por aquela organização frente ao desempenho ambiental. Outro ponto importante observado pela norma ISO 14001 são os requisitos legais, que vão refletir ali todas as legislações legais aplicáveis àquela organização, relacionados, né, aos perigos, aos aspectos, às partes interessadas e ao contexto da organização.
Existem, né, infinitas normativas que podem e que comumente, né, aplicada às organizações, incluindo, né, lei de crimes ambientais, lei de acesso a informações ambientais, política de mudanças climáticas, política nacional de resíduos sólidos, né, a própria política nacional de recursos hídricos, e além dessas, né, que são os requisitos ali, legais aplicáveis, ainda os requisitos, os outros requisitos, né, que por vezes podem surgir de contratos, de parcerias comerciais e que ali são exigidos condições específicas para aquele procedimento. Então isso pode vir a acontecer e cabe à organização também cumprir a este requisito. E um outro ponto importante, né, que a norma traz é as ideias de aspecto e impacto ambiental. Por vezes eles são tratados como sendo a mesma coisa, mas de fato eles não são. Então, quando a gente fala, né, de aspecto ambiental, a gente está falando de qualquer elemento, né, resultante da atividade, do produto ou de um serviço da organização que tem, né, que interage ou que tem a possibilidade de interagir com o meio ambiente. Então, quando a gente fala, né, de um elemento, por exemplo, a gente está falando de gases, por exemplo, emissões de gases. A emissão de gás, ela é um elemento resultante, por exemplo, de uma atividade e que tem a possibilidade de interagir com o meio ambiente. Então, todo elemento que tem essa possibilidade de interação resultante, né, de alguma atividade, serviço ou produto da organização, ele é caracterizado como aspecto. O impacto é basicamente aquela ideia vista no início desse tópico, que vai abordar exatamente a modificação, tanto benéfica como adversa, total ou parcial, das características ambientais. Então, quando essa interação ocorre e ocorre a modificação das características ambientais, sendo essa modificação positiva ou negativa, isso se tem a concretização dos impactos. Então, alguns exemplos, né, só para a gente entender a diferença de aspecto e impacto. Então, imagine num processo onde haja geração de eletricidade a partir de uma usina de carvão. Um dos elementos que podem ser resultantes desse processo é a emissão de dióxido de carbono, né, além de outros gases de efeito estufa. Isso, por si só, já promove alguma consequência? Não, só a emissão não, mas uma das consequências que podem ser provocadas por esse aspecto, que seria, por exemplo, as mudanças climáticas, isso seria um impacto. Então, a consequência do aspecto é o impacto, né? Geração de eletricidade, por exemplo, né, por turbinas eólicas. Então, os ruídos, quando essas turbinas estiverem em movimento, vai ser um aspecto. E a poluição sonora resultante desse aspecto, isso sim será um impacto. E assim por diante. Então há uma infinidade, né, de aspectos que podem, mais uma vez, né, que são frutos, que são elementos, frutos de processos, de serviços, né, de produtos das organizações que podem interagir com o meio ambiente. E essa interação, uma vez, né, caracterizada, uma vez modificadora das características ambientais, seja positiva ou seja negativa, aí sim irá se concretizar ao conceito chamado de impacto ambiental pela ISO 14001. Então, resumidamente, os sistemas de gestão ambiental eles surgiram pela crescente complexidade relacionada entre a relação das organizações e também o ambiente natural. Isso faz com que os sistemas de gestão ambiental eles visam, né, principalmente o aumento, a promoção da eficiência dos processos dentro das características organizacionais. E claro, elas vão ter, conforme a gente viu, vantagens para um conjunto mais amplo das partes interessadas, né, incluindo os funcionários, as pessoas, os clientes, em busca do desempenho ambiental dessas organizações, mas claro também garantindo com que esses benefícios eles se perpetuem em busca de uma melhoria contínua. Esse foi o nosso tópico. Bons estudos!